Seja bem-vindo a mais um vídeo do Horário Fácil. Neste vídeo, vamos ver como marcar a disponibilidade do professor. Uma vez cadastrado o professor na etapa 5, você pode clicar para editar o professor e pode marcar a disponibilidade do professor clicando nos quadradinhos da tabela da disponibilidade. Primeiramente, vamos ver as possíveis marcações que podem ser feitas na tabela do professor. São 3 possíveis marcações que podem ser feitas. D de disponível significa que o horário do professor poderá ser alocado. A outra marcação é IN de indesejável, significa que o horário do professor estará disponível, porém haverá uma probabilidade menor do horário ser alocado. E ND, não disponível, significa que o horário do professor não poderá ser alocado e está desabilitado. Vamos ver agora alguns exemplos de como marcar a disponibilidade do professor. Você pode, por exemplo, bloquear um dia da semana do professor. Por exemplo, neste caso, o professor está bloqueado na segunda-feira. Você pode bloquear outros dias do professor também. Por exemplo, terça, então o professor está livre na quarta, quinta e sexta. Pode bloquear o professor na quinta e o professor está disponível somente quarta e sexta. Você pode também bloquear o primeiro horário do professor, então o professor começa a trabalhar no segundo horário, neste caso às 7h50, sendo que o primeiro horário é às 7 horas. Você pode bloquear o último horário do professor, então o professor sairá mais cedo, às 10h40, no caso aqui a última aula é às 11h30. E é possível fazer combinações, por exemplo, bloquear um dia do professor ou 2 dias dos professores e bloquear cada horário individual. Vamos supor que o professor não trabalha segunda e terça e nos outros dias ele não está totalmente liberado. Ele chega no segundo horário de quarta, quinta e sexta e sai antes do último horário também na quarta, quinta e sexta. Vamos ver outras combinações. É possível bloquear apenas um horário do professor individualmente, clicando nos quadradinhos. É possível bloquear o professor no dia inteiro e liberar somente alguns horários. Por exemplo, o professor está bloqueado nos 3 últimos horários de segunda. Então, na segunda-feira, ele só trabalha nos 2 primeiros horários. No caso de um horário de 2 turnos, manhã e tarde, é possível bloquear o professor em um dos períodos. Se este professor por acaso só leciona em um dos períodos, clicando diretamente sobre o período. Ou o contrário também. É possível bloquear somente os dias da semana de cada turno e fazer combinações deste tipo também. Vamos ver agora o recurso das folgas. Você pode simplesmente marcar a folga do professor bloqueando um dia da semana, por exemplo, quarta-feira. Uma outra forma de dizer isso ao sistema é marcar uma folga do professor. Você marca, por exemplo, aqui a quarta, possíveis dias de folga, quarta, e marca uma folga. Então, aqui ficou marcado com F de folga. É exatamente a mesma marcação da anterior. No entanto, a marcação das folgas possui uma funcionalidade diferente, que é você marcar uma folga entre mais dias. Por exemplo, eu posso marcar todos os dias da semana. Então, neste caso, o professor vai ter uma folga que o sistema vai escolher, e essa opção é excelente porque o sistema escolhe o melhor dia para o professor folgar.
dessa forma sem prejudicar os outros professores. Porque se o próprio usuário escolher o dia, não necessariamente esse é o melhor dia para o professor folgar. E pode ocorrer problemas de disponibilidade quando muitos professores escolhem o mesmo dia de folga. Então, usando esse sistema de folgas, você tem mais opções de fechar o horário. É possível fazer com mais dias, por exemplo, 2 folgas. Então, neste caso, o professor vai ter 2 folgas entre todos os dias da semana. E esses possíveis dias de folgas podem não ser todos os dias. Eu posso fazer uma combinação desse tipo, por exemplo. O professor, neste caso, o professor está habilitado na quinta e na sexta, ele vai lecionar quinta e sexta, e, além disso, ele vai ter 2 folgas entre segunda, terça ou quarta. O professor ainda vai trabalhar mais um dia. E é possível também combinar com a marcação fixa das folgas. Vamos supor que o professor não trabalha na sexta. Então, o professor, neste caso aqui, o professor não trabalha na sexta, ele trabalha na quinta e ainda vai ter 2 folgas, que pode ser segunda, terça e quarta. O sistema vai escolher entre esses 3 dias e vai escolher 2 folgas. Ou poderia ser uma folga só, por exemplo. Vamos ver uma combinação ainda mais complexa. Vamos supor que o professor não trabalha na sexta, trabalha na quinta e vai ter uma folga entre segunda, terça e quarta, mas ele só pode chegar no segundo horário. Então, independente do dia que a folga do professor ocorrer, o professor não trabalha no primeiro horário, ele chega no segundo horário. Além de marcar a disponibilidade do professor, seja com folgas fixas ou folgas móveis, ou bloqueando os dias e horários, você pode também marcar os limites do professor. Temos aqui na última linha o limite semanal, que é o número máximo de aulas que o professor pode lecionar. Você pode marcar em número de aulas, por exemplo, o professor só pode lecionar no máximo 10 aulas na semana, ou você pode marcar em horas. Se você escolher aqui em horas, então o professor só pode lecionar, por exemplo, no máximo 10 horas na semana. Isso varia de acordo com a duração das aulas. No caso aqui, as aulas são de 50 minutos. Então, 10 horas dá mais do que 10 aulas. Se a aula fosse de 1 hora, 10 horas ou 10 aulas seriam equivalentes. O limite semanal não pode ser inferior ao total de aulas atribuídas para o professor. Por exemplo, eu não poderia marcar no máximo 3 aulas por dia, porque o professor já tem 5 aulas alocadas obrigatoriamente na atribuição de turmas. Então, esse número do limite semanal nunca pode ser inferior ao número total de aulas atribuídas para o mesmo. Temos também o limite diário, máximo e mínimo. O limite diário só vale para o dia que for marcado. Por exemplo, você pode marcar que na segunda-feira o professor só vai lecionar no máximo 3 aulas. Então, na segunda-feira, o professor pode lecionar 3 horários, mais 2 horários, independente se estiver habilitado ou não. Obviamente que se o professor estiver bloqueado, essa marcação não surge efeito e o sistema simplesmente vai ignorar, porque o professor está bloqueado nesse dia, então não surge efeito. Para o limite mínimo, você pode marcar, por exemplo, 2 aulas. Significa que o professor deve lecionar pelo menos 2 aulas na segunda. Essa marcação do limite mínimo só é útil se, na sua grade gerada, o professor, por exemplo, ficar com uma aula sozinho no dia. Neste caso, vale a pena marcar o número limite mínimo e o sistema vai equilibrar o número de aulas na semana para o professor não ficar com uma aula sozinho no dia. O limite mínimo não pode ser marcado num dia que o professor está bloqueado. Por exemplo,
Se o professor está bloqueado na segunda, você não pode marcar o limite mínimo de 3 aulas, porque não há como o professor lecionar nesse dia. Já o limite diário máximo pode ser combinado com as folgas. Por exemplo, se o professor tem uma folga entre segunda e terça, você pode marcar o limite máximo de 3 aulas nos 2 dias. O sistema vai escolher um dia de folga. Então, se o sistema escolher a terça para o professor folgar, então na segunda-feira ele vai ter 3 aulas somente. E o outro dia ficará bloqueado. Se o sistema escolher segunda, então o professor vai lecionar no máximo 3 aulas na terça. Essa lógica não vale para o limite diário mínimo, porque se você marcar o limite diário mínimo de 3 aulas, isso não poderá ser atendido. Se o professor tiver uma folga entre esses 2 dias, um dos 2 dias não poderá atender essa restrição. Então, não use combinações de limite diário mínimo com folgas ou com o dia bloqueado do professor. E vale lembrar que tanto o limite diário mínimo quanto o limite diário máximo pode ser marcado em horas ou em aulas. Basta marcar aqui do lado. Espero que este vídeo tenha lhe ajudado a marcar a disponibilidade do professor. Nos vemos num próximo vídeo tutorial.